Viemos aqui para cultuar ao nosso Deus, para entregar a Ele o nosso melhor, a nossa adoração, tudo que podemos oferecer a Ele, amém? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em João 8, João capítulo 8, versículo 34. A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vós de fato serão livres. Amém? Este é um culto de libertação pela palavra de Deus. Este é um culto onde nós buscamos a palavra de Deus, que vem de impacto à nossa vida, para transformar a nossa alma, para transformar o nosso coração, para transformar toda e qualquer circunstância que possa se levantar contra as nossas vidas. Amém? Não importa se você entrou aqui angustiado, não importa se você entrou aqui triste, não importa se você entrou aqui com alguma dificuldade, com alguma luta, com algum problema. Entrega tudo diante do Senhor, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, amém? Somos livres para levantar as nossas mãos, somos livres para fechar os nossos olhos, somos livres para dizer: Senhor, a minha vida pertence a Ti. O Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o Deus da minha vida. Você pode dizer isso? Levante suas mãos assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me coloco diante de Ti. Coloco o meu coração, a minha vida, a minha casa, a minha família. Coloco tudo que tenho. Coloco todas as preocupações, todas as inquietações e declaro que o Senhor me traz a liberdade. Eu não sou mais escravo do mundo. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo das circunstâncias, das situações. Eu sei que em tudo eu sou muito mais do que vencedor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como a Tua igreja. Nós sabemos que o Senhor é por cada um de nós, que o Senhor pagou o preço da nossa libertação, o Senhor pagou o preço da nossa restauração. Nós estamos aqui, Senhor, pelo propósito de Te servir, pelo propósito de Te adorar, pelo propósito de buscar a Tua face, para trazer sobre as nossas vidas mais do Senhor, mais do Teu Espírito, mais daquilo que a Tua palavra tem sobre as nossas vidas. Nós cremos que a Tua palavra em nosso coração impacta o nosso ser, transforma o nosso ser, restaura as nossas vidas. Nós cremos, Deus, que a Tua palavra sobre as nossas vidas traz a liberdade que precisamos, a liberdade da doença, da miséria, da falta, da necessidade, a liberdade do pecado. O diabo não tem mais parte conosco. Nós somos os Teus filhos, restaurados, resgatados, redimidos, salvos pela Tua graça e misericórdia. Colocamos diante de Ti, Senhor, o culto dessa noite e pedimos, Santo Espírito de Deus, vem se manifestar no nosso meio, venha tocar vidas aqui, que em nome de Jesus, cada pessoa que entrar aqui saia diferente de como entrou, mais cheio do Teu Espírito, mais cheio da Tua palavra, mais cheio da verdade que restaura e que liberta. Flua através do louvor, flua através da adoração, flua através da palavra que será ministrada deste altar. Nós cremos, Pai, que o Senhor opera em nós, tanto querer como realizar. Por isso, estamos aqui para buscar a Tua face. Estamos aqui, acima de tudo, para entregar a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Aleluia!
Você pode aplaudir mais forte a Ele. Vamos pedir nessa noite, Senhor, toque em mim de novo, Pai. Eu quero ser cheio de Ti, eu quero ser cheio da Tua presença. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Quantos se rendem? Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Quantos são novas criaturas em Cristo? Em Cristo somos mais do que vencedores. Nós somos a habitação dEle. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Quantos se rendem? Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Pensa. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo. Eu não me vejo. Toque em mim de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Você pode aplaudir a Ele, aplaudir a presença dEle neste lugar, pois Ele se faz presente. Aleluia. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-vos quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quantos estão felizes por estarem aqui? Vamos pedir, Senhor, nos fortaleça no Teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, estar fortes e firmes em Ti. Aleluia. Pai,
acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, santo, santo. Pai santo, Senhor. Santo, santo, santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Até transbordar, pois só tua é a honra, só tua é a glória, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a ti, ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder. Jesus, e o louvor a ti, Senhor, ao Rei Jesus, e o louvor a ti, Senhor. Nós declaramos que tu és santo, só tu és santo, Senhor. Você pode fechar os teus olhos, dizer: Senhor, tu és santo, Senhor, nós te adoramos. Todo louvor, toda honra é dada a ti, Senhor. E o louvor ao Rei Jesus, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Declare: digno de louvor. Tu és santo, Deus, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nós declaramos que tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.
digno de louvor. Tu és santo, Deus. Oh, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Com seus olhos fechados, eu quero que você crie um ambiente de adoração aqui nesta noite. Deixe todos os teus problemas. Deixe os teus problemas para fora. Você veio aqui para adorar a Ele. E nessa noite nós vamos adorar a Ele. Nós vamos entregar tudo. Entregue tudo, toda a tua gratidão. Diga: Senhor, obrigado por eu estar aqui nesta noite. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o frio não venceu, ó Pai. Está um frio lá fora, mas aqui dentro eu creio que está cheio do poder de Deus. E o Senhor vai aquecer este lugar com a sua presença. Você crê? Então adore a Ele, porque o Senhor habita em meio aos louvores, em meio aos louvores do seu povo. E nós cremos que nos braços do Senhor é o nosso descanso. Nós vamos deixar tudo de lado, e nós vamos se entregar a Ele nesta noite. Porque não há outro lugar mais seguro do que estar na presença do nosso Pai. E eu quero que você cante esse louvor como uma oração sincera do teu coração. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se entrega a Ele nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, na Tua presença, noite de graça e favor, em nome de Jesus, amém. Dá uma melhoradinha no meu microfone, por favor. Aleluia. Ainda não está legal. Boa noite. Como é que estamos? Tudo bem? Muito frio? Minha irmã querida ali, aleluia. Tem gente sem blusa, meu Deus do céu. Jesus da glória. Eu não sei se tem alguma coisa errada comigo ou com ele. Deus abençoe a todos. Ainda está mais ou menos. Boa noite também a quem está em casa. Hoje uma boa noite especial para o Toninho Eiras, que está se recuperando de uma cirurgia. Um abraço, um beijo no coração de todos aí, da Rose, da Fernanda,
Aproveitando também para mandar um beijo para Fátima, enfim, para todos lá do condomínio Flamboyant. Amém? Também boa noite a você que está conosco nesta live, que Deus te abençoe. Gostaria de pedir para que você pudesse dar o seu, curtir a transmissão de hoje e também compartilhar, para que Deus possa falar ao coração de alguém nesta noite, através de você como missionário e como evangelista. Ainda o som não está legal, Marte, mas vamos levando, não é? Eu lembro de peixeroa, robalo, cavalinho, sardinha. Ai, meu Deus. Bota numa outra cena aí, Mateus, quem sabe a gente se encontra. Aleluia, tá? 1, 2, melhorou, tá melhorando. Vamos lá. E gostaria então que você desse o seu curtir, que você compartilhasse o culto de hoje à noite e que você também pudesse estudar, ouvir, assistir as ministrações que nós temos no nosso canal no YouTube, tá bom? Eu creio que você vai ser muito edificado com isso. Eu não sei como o som está embaixo, gente. Para mim aqui eu estou incomodado. Mas está bem aí? Tá, pô, como é que está aí? Uma vez eu fazendo culto, eu falei assim, está me ouvindo aí atrás? Eu falei, o som como é que está aí? O pessoal está me ouvindo aí atrás? E a irmã fez assim, não. Se não está, como é que respondeu, né? Então, mas enfim. Gostaria então que você pudesse assistir as nossas ministrações do YouTube, vai abençoar muito sua vida, tá bom? Uma coisa boa para se falar é que no dia 12 de junho nós teremos, 12 não, 11, né? Mas comemorando o dia dos namorados, não é? Para os casais, nós teremos aqui um encontro muito especial, todo lugar vai ser decorado, as mesas, toalhas, sobre toalhas, flores, enfim, e uma ministração especial para os casais. Você pode entrar no Face da Igreja da Fé Cristã e já fazer a sua reserva. Você vai ser endereçado para o Simpla, eles quem administram a venda dos ingressos. Assim nós nos organizamos melhor, e lá você pode parcelar, dependendo, não é? Da sua situação, você pode fazer então a tua reserva. Nós temos um número limitado de inscrições, então eu gostaria que você já começasse desde já, não é? A fazer a sua inscrição. O valor seria o mesmo do ano passado, R$80, só que nós temos cerca de R$10, que é o valor descontado do Simpla, aproximadamente isso. Então, por conta dessa taxa, a gente colocou R$90, mas seria 45 de uma pessoa, 45 de outra, então está dentro do preço de mercado por aí, tá bom? Eu creio que vai ser muito especial, nós temos pessoas que virão de outras cidades para estar aqui conosco, e vai ser joia, vai ser muito bacana, tá bom? Uma outra coisa, se você ainda não fez a sua inscrição para o curso, eu gostaria que você fizesse. Nós já estamos com quase 100 alunos, e esse curso é gratuito. Esse curso na verdade, para edificar a sua fé, é para você crescer em Deus, é para você desenvolver a sua autoridade espiritual. E como isso acontece? Quando você aprende a palavra, aprende a Bíblia, aí você amadurece, amém? Isso é muito importante. Então, esse curso tem 12 matérias, em cada matéria 6 aulas, vamos liberar 4 aulas por semana, não é? São 2 dias de aula, né? De liberação de vídeo, você pode fazer o dia que você quiser. O primeiro vídeo vai ser liberado na terça-feira, né?
Aí o vídeo ele vai ficar na plataforma aí para que você possa estudar, ouvir. Depois nós vamos ter uma prova para que vocês possam ser estimulados a estudar, tá bom? E vai ser critério do nosso ministério você fazer esse curso. Depois tem o de liderança, depois tem um de pastoral, para quem se sente vocacionado a fazer. Depois nós temos a indicação de uma escola bíblica, de uma escola teológica também, que vai poder abençoar muito a vida de quem deseja desenvolver o seu chamado. Esse curso é só para líderes? Não, esse curso é para toda a igreja. As matérias são, assim, muito importantes. É de um dos pastores mais renomados do Brasil, um homem cheio de Deus, com uma teologia bem equilibrada, e eu acredito que vocês vão ser muito abençoados, vocês vão ficar apaixonados por todo esse trabalho, tá bom? E eu gostaria realmente que toda a igreja participasse. E nós vamos encerrar as inscrições no dia 23, você não consegue fazer mais inscrição, que vai ser bloqueado, tá bom? Aí só outra turma, não sei quando é que vai ser, e também não sei se vai ser de grátis, mas por enquanto então aproveita, amém? Glória a Deus. Muito bom, vamos ter então a formatura depois, não é? Aqueles que fizerem o curso com aproveitamento, não é? Nós vamos estar acompanhando, nós vamos ter um canal de comunicação entre os alunos, então isso vai ser muito bacana para nós, né? A pandemia nos forçou a desenvolver esse lado tecnológico, onde nós trabalhamos de maneira remota, não é? Através da internet, tá bom? Você pode fazer o curso o dia que você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, para ouvir, para estudar, para aprender. Eu acredito que vai ser assim, um divisor de águas para você. Eu acredito que muita gente que está querendo crescer, vai crescer. E outra coisa, eu profetizo que desse trabalho que a gente está iniciando, vão nascer muitos obreiros em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, é isso, né? Amanhã a Lu me pediu para estar fazendo um trabalho com os nossos jovens e adolescentes, para estar reunida com eles, para poder conversar, para poder ministrar, para poder louvar e estar liberado. Então eu gostaria muito que vocês pudessem, jovens e adolescentes, pudessem estar aqui com a Lu nesse tempo de graça, nesse tempo tão especial, tá bom? O Flavinho, ele tá aqui, né, o Flávio? Cadê o Flávio? Tá ali. Ele tá com a esposa gravidinha, tá quase chegando, né, Flávio? Chega quando? A Helena. É para chegar mês que vem. Amanhã vai ser o chá, drive chá. Como é que chama? Charreata. Vai ser que horas? E o pessoal vai vir aqui na igreja, vai poder tirar foto com ela, não é? E deixar o presente, né? Essa parte do presente é legal. Falar, parte vai entregar o presente, vai ser bacana, tá bom? Vocês viram quantos bebês nós temos apresentado aqui? Tem uns para aí que a gente não apresentou ainda, amanhã tem, né? Mais um, semana que vem tem outra. Domingo. Domingo tem um, outro domingo tem outro. Olha só, gente. É uma unção poderosa, hein? Misericórdia. Sabe do que eu lembrei? Uma vez fui eu e a Jana no shopping e a gente foi ver preço de berço por Ministério Infantil. Aí eu falei assim, eu preciso de 8 berços. Aí a mulher atendeu a gente meio daquele jeito. E na hora de se despedir, ela falou, moço, estou com medo até de pegar na tua mão 8 berços. Não é?
Ela pensou que fossem 8 filhos, não é? Mas são 8 bebês da igreja. Mas, enfim, glória a Deus. Queridos, hoje a gente está meio que desfalcado, né? O Regis está desmunhecando. Ele voltou? Cadê Regis? Você se converteu? O que aconteceu, filha? Você foi fazer força e... Você que tocou hoje? Eu percebi que era um desmunhecado que estava tocando. Mas já está melhor, né? Já? Ai, Regis, que bênção. Enfim. Nem usa repetir, Charlie. O Charlie é muito divertido. Ai, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos. Atos não, Apocalipse, me perdoa. Apocalipse, capítulo 3. Estou orando para Deus mandar mais músicos, não é? Nós precisamos de um novo tecladista, nós precisamos de mais um baterista, de mais um guitarrista, enfim, não é? Pessoas para o vocal, não é? Então, você que está aí do outro lado, assistindo o culto e é músico, não enterra teu dom, não. Chega mais, chega junto, cola. O Yuri agora está trabalhando, né? Oi? Aí, por conta disso também, ele não pôde vir, não é? Mas, enfim. Eu vi na internet um camarada que ele tem um bumbo, que ele tem uma guitarra, que ele tem uma gaita, que ele tem não sei o que nas costas. Eu acho que eu vou dar uma treinada. Quem sabe, não é? A coisa vira. Muito bem. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Se bem que você pode abrir também em Apocalipse 2, versículo de número 7. Aqui a palavra do Senhor, a igreja que estava em Éfeso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A mesma coisa nós vemos na carta à igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. A igreja daquele tempo não deu ouvidos a esta mensagem. E as igrejas da Ásia Menor pereceram. Com o tempo, elas foram se apagando até morrer. Hoje, você pode visitar alguns escombros ou algumas ruínas destas igrejas que não existem mais. A palavra de Jesus para a igreja daquele tempo foi: quem tem ouvidos, ouça. Nós temos orelhas, mas isso não significa que nós temos ouvidos. A palavra nos exorta: fé vem por ouvir. Significa que o som não deve entrar e sair. Nós muitas vezes tratamos a palavra de Deus como qualquer coisa que ouvimos no nosso dia a dia. Nós não damos o devido valor à palavra que sai da boca de Deus.
da palavra que brota do coração de Deus. Fé vem por ouvir. Fé representa tudo aquilo que nos liga a Deus. Porque a forma que Deus tem de se relacionar comigo e com você, com a sua igreja na terra, é através da fé. Você precisa desenvolver a sua fé. Quando nós nos convertemos, nós temos um determinado tamanho de fé, uma determinada medida de fé. Por isso nós estamos aqui o tempo todo exortando a igreja, para que a igreja possa vencer este marasmo de não orar, de não jejuar, de não ler a palavra, de não vir à igreja, de não contribuir com a obra, de não servir, seja num departamento ou num ministério. Nós precisamos compreender o papel da fé na nossa vida. E fé não significa simplesmente você dizer eu creio em Deus. Fé é algo que você precisa lapidar, você precisa trabalhar, você precisa se esmerar para poder desenvolver uma fé forte em Deus. Esta fé, ela vem por se expor às verdades do reino de Deus. Quanto mais palavra eu ouço, mais revelação eu vou ter no meu coração. A nossa fé precisa oferecer para as nossas vidas a segurança que necessitamos em Deus. Porque se você não desenvolve a sua fé, você é uma pessoa gelatinosa, inconstante, impulsiva, inconsequente. Você não é uma pessoa posicionada, aguerrida, dedicada, determinada. E nós precisamos compreender o papel da revelação do Espírito Santo na nossa vida. Fé não é algo que podemos traduzir com a mente. Fé é algo que precisamos do Espírito Santo para que Ele nos revele do que se trata. Porque ter uma fé viva em Deus significa você crer que o impossível pode acontecer. E muitas vezes nós tentamos crer e nós vamos até metade do caminho. Por quê? Nós vamos sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai despertar fé no nosso coração. O Espírito Santo é aquele que vai nos dar direção, nos mostrar o caminho, é aquele que nos guia, nos governa, nos conduz. O Espírito Santo na Bíblia é chamado também de mestre, ensinador, professor. A igreja precisa aprender com o Espírito Santo. O problema é que a igreja dos nossos dias, acredito que em tempos passados também foi assim. As pessoas queriam fazer a igreja de forma natural, de forma humana. E muitas vezes nós nos aventuramos como religiosos e teólogos a fazer aquilo que é espiritual. E dependemos do Espírito Santo. Não dá para fazer a obra de Deus de uma forma humana, de uma forma natural, de uma forma comum. É aí que entra o Espírito Santo. E a igreja tem desprezado o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo
na figura de Jesus, porque quem abre as portas para Jesus está abrindo as portas para o Espírito Santo. Quem abre as portas, você deve aprender a abrir a porta para o Espírito Santo, porque muitas vezes nós abrimos a porta da nossa vida para tantas coisas ruins, para tantas coisas perniciosas, para tantas coisas prejudiciais. Estas coisas vão sufocando a presença de Deus dentro de você, e vai te tornando uma pessoa com a mente cauterizada, sem temor no coração, mas uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que gosta da igreja, uma pessoa que é do movimento gospel, evangélico, uma pessoa que sabe que precisa fazer parte de uma igreja, mas não quer dizer que ela está ligada à videira verdadeira. Muitas vezes ela está aqui, mas está sem compromisso, ela não está posicionada, ela não optou ainda de forma decisiva em receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Eu conversei com um homem que há 30 anos, ele é frequentador de igreja, e ele disse: eu não sinto ainda que devo me batizar. Ou seja, ele se enquadra dentro desta figura religiosa, frequentador de igreja, uma pessoa que gosta da igreja, uma pessoa que gosta da música, dos louvores e da adoração, uma pessoa que vez ou outra entrega uma oferta, uma pessoa que até quer ajudar em alguma coisa, quer servir, mas é uma pessoa que não desenvolveu o seu ministério e muito menos recebeu a graça de operar nos dons do Espírito. É uma pessoa que está perdendo o seu tempo. Por quê? Você já é de Jesus. E após a tua experiência de confessar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, é descer as águas, é cumprir o rito do batismo, essa ordenança deixada pelo próprio Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Não diz assim, quem não crer, não é? Olha só, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não diz quem não crer e não for batizado. Então, se a pessoa entregou a vida para Jesus, o próximo passo é descer as águas. O próximo passo é ser batizado. Por quê? É uma confissão pública de que esta pessoa está se entregando para Jesus. É uma confissão pública. E é assim que a Bíblia nos ensina, e é assim que devemos fazer. Então imagine, se talvez você não é esta pessoa, que não consegue desenvolver a sua vida espiritual, porque tem gente que está na igreja já há tanto tempo, e a vida dela continua do mesmo jeito, às vezes até parece que piora. Antigamente ela estava lá no mundo, parece que não era do jeito que é hoje. Antigamente ela não tinha em quem botar a culpa, mas hoje ela vai dizer que a culpa é de Jesus. Ela vai dizer, desde que eu comecei a buscar Deus, aconteceu isso. Desde que eu me batizei, aconteceu isso. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, aconteceu isso. Mas é uma mentira do diabo. Sempre tivemos problemas, dificuldades e lutas. Superamos. Agora com Deus, muito mais. Vamos ter grandes vitórias e grandes conquistas em nome de Jesus. Tudo é passageiro. Tudo é temporão. Tudo é momentâneo. Você não pode eternizar o seu problema. Então nós precisamos compreender que o Espírito Santo quer entrar, mas você precisa abrir a porta para ele entrar.
E o Espírito Santo, ele não tem como entrar e tomar conta da sua vida, se dentro de você tem tantas preferências erradas, tantas práticas escusas, tanta coisa que entristece a Deus. Então, nós precisamos nos arrepender daquilo que somos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que falamos, de certas práticas, para poder dizer: Espírito Santo entra, Espírito Santo toma conta. Vocês se lembram do que a palavra diz? Que saindo um espírito da vida da pessoa, ele vai andar por lugares secos e áridos, não encontrando lugar para pousar, ele volta para a sua antiga casa. Chegando lá, ele vê a casa limpa, adornada, vazia. E ele entra e traz consigo mais 7 demônios. Por que ele consegue entrar? Porque a casa não está cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos compreender que sem o Espírito Santo de Deus não dá para ser igreja. Você vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar perdendo para as suas tentações, para aquilo que é carnalidade, para aquilo que é humano, para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que é mundano. E esta linguagem, talvez o mundo reprove. Uma pessoa estava certa vez assistindo a nossa live e ela era de uma outra religião, embora se diga cristã. Ela me disse: eu não concordo com aquilo que você está falando, porque desse jeito não dá para viver no mundo, a gente não pode viver como alienados. Jesus disse: eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que eles resistam às tentações, vença o pecado. E nós só vamos conseguir fazer isso através do Espírito Santo. Não dá para ser crente sem o Espírito Santo, não dá para ser discípulo sem o Espírito Santo, não dá para ser filho sem o Espírito Santo, não dá para ser filha sem o Espírito Santo, não dá para ser família sem o Espírito Santo. E este é o problema da igreja. É a lâmpada sem óleo, o pavio não acende, o pavio se apaga. A pessoa, durante um determinado tempo, ela demonstra que está interessada, ela demonstra estar motivada, ela demonstra sede, ela demonstra fome, mas daqui a pouco, tudo aquilo não passou de alegria da alma, empolgação e entusiasmo. Com quem Deus pode contar neste tempo profético que estamos vivendo? Segundo Paulo, para o seu filho na fé, Timóteo, dias difíceis viriam. E nós estamos vivendo estes dias difíceis, de uma sociedade indefinida, onde quebram regras, não se submetem àquilo que é moral, legal e espiritual. E a igreja, por incrível que pareça, está concordando com aquilo que eles lá fora estão falando. Nós precisamos ser uma igreja mais contextualizada, mais atualizada, mais contemporânea, mas precisamos compreender que Deus, Ele permite que os métodos mudem, mas os princípios e os valores não podem mudar. Nós precisamos compreender que santidade é santidade, não existe meia santidade, não dá para negociar este princípio, não dá para negociar este valor. Aonde está a santidade em nós, pastor? Está no nosso coração.
Jesus disse que quando os olhos de uma pessoa são puros, logo ela é pura. Então, nós precisamos compreender, os olhos são as janelas da alma. Como é que eu vejo? Como é que eu enxergo as coisas? Como é que eu participo da vida? Que acontecimentos me marcam negativamente? Porque diz a palavra que o diabo, ele é como um leão que está ao nosso derredor, bramando, faminto, procurando quem possa tragar, alguém que dá legalidade, direito, brecha, porta aberta. Então nós precisamos nos posicionar, porque a tua escolha sempre vai ser, é muito melhor ficar do lado de Deus. E eu vou te falar uma verdade, fazer renúncias não é fácil, mas necessário. Durante a minha vida, enquanto eu negociei com algumas coisas, a minha vida não mudou. E você vai protelando, empurrando com a barriga, amanhã eu faço, amanhã eu deixo, amanhã você é diferente. A tua vida, ela vai ficar estacionada. A tua vida, ela vai ficar paralisada. Você não vai ver mudanças significativas na tua vida. Mas quando você entende que santidade é decisão, e você se posiciona e vai dizer, não, eu não quero mais ser assim, e não quero mais fazer isso, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou dizer o que diz a Bíblia, santidade ao Senhor. Isso vai mudar o teu contexto de vida, tua realidade. Isso vai impactar a tua vida e a vida daqueles que convivem com você. Mas enquanto você andar de uma forma limitada, e é você mesmo quem se limita, o teu maior inimigo não é o diabo, o teu maior inimigo é você mesmo. Enquanto você não se posiciona, se contente com a vida que você leva. A oração que Deus ouve não é aquela oração onde você bufa e diz, eu não aguento mais, é muito sofrimento, é difícil, está complicado para mim. Não. Quando nós entendemos a graça e favor de Deus, você vai dizer, eu sou filho, eu sou filha, e eu creio no meu milagre. Eu creio que o Senhor está conduzindo as coisas. Eu não estou só, abandonado, perdido, à mercê da sorte. O Senhor é aquele que luta as minhas guerras. E é interessante, porque Ele te dá as vitórias. Você vai comemorar as tuas vitórias. Quando você não desiste, quando você não volta atrás, quando você não retrocede. Quantas vezes eu fui tentado a pular do barco, a jogar tudo para o alto, a depor as armas, mas o Espírito Santo sempre tratou comigo. Neste ponto, eu tenho muito temor de Deus. Sabe por quê? Eu vejo pessoas, por exemplo, eu tive uma pessoa no nosso ministério, muito querida. Um dia ele chegou e foi conversar comigo. Ele disse, pastor, é muita pressão no casamento, é muita pressão na faculdade, é muita pressão no trabalho, é muita pressão no ministério. Eu falei, como aconteceu lá com Jó, o que é que nós vamos jogar fora do barco primeiro? Ele falou, ministério. Eu falei, vamos entender então o ministério. Primeiro, eu não vejo pressão nenhuma que você enfrenta. Você faz o teu trabalho com muita liberdade. E eu acredito que isso não está sendo nem benéfico para você. Mas era uma pessoa que você não podia corrigir, você não podia dar norte, você não podia dar sugestão. Era uma pessoa complicada de se lidar.
uma pessoa extremamente desorganizada. Então a pressão vinha de uma mensagem mentirosa do diabo para a cabeça dele. Agora, se tem alguma coisa que eu vou jogar no mar, não vai ser o meu ministério, o meu chamado, a obra que Deus tem para a minha vida. Sempre eu vou preservar isso. Por quê? Eu sei que se trata da menina dos olhos de Deus. Então não é algo descartável. Uma vez, em meados de 1997, 98, um dos nossos líderes de célula chegou para mim e disse: pastor, estou entregando as minhas células. Ele tinha 3 ou 4 células. Eu disse: e o povo? Ele disse: eu não sou pastor, o problema é seu. Eu falei: muito bem. Ezequiel capítulo 3 diz que cada uma das pessoas que se desviarem, o sangue vai ser derramado na sua mão. Porque é sério. Nós estamos lidando com almas. Nós não estamos lidando com objetos inanimados. Tanto faz como tanto fez. Hoje eu estou bom, eu sou um líder bacana. Amanhã eu não estou legal, então eu vou ser um péssimo líder. Não. Nós precisamos amar muito o povo. O povo leva muito a sério o que é liderança. O povo é muito carente. O povo precisa de bons líderes, mas precisa de líderes responsáveis, aliançados com o pastor, leais às autoridades da igreja e fiéis ao Senhor. Nós não podemos levantar qualquer pessoa e colocá-la como líder, porque a Bíblia diz que não podemos fazer isso com o neófito, que é o recém-plantado, novo convertido. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade. A partir do momento que a pessoa, ela decide: não, eu quero ministério, eu quero estar no altar, eu quero tocar um instrumento, eu quero um microfone, eu quero louvar e adorar, eu quero dançar, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero ministrar, eu quero servir em alguma coisa. Nós costumamos falar que rebelião para Deus pode ser resumida da seguinte forma: da pessoa querer ser o que não é, querer ser mais do que ela é, querer ser o que ninguém lhe nomeou para ser, ou se autodemitir. Se autodemitir também é rebelião. Por quê? Porque ela nunca vai pensar nos outros, ela sempre vai pensar nela. Ela nunca vai pensar no reino, ela nunca vai pensar em vidas, almas, pessoas, gente, ela vai pensar nela. Aí, com respeito a essa pessoa, eu falei: e agora, o que mais você vai jogar fora? Ele falou: meu trabalho, vou sair do meu trabalho, e pediu demissão lá de onde ele estava. Até aí, isso não interfere na eternidade, mas ministério interfere na eternidade. Porque o chamado, antes de vir do homem, veio de Deus. O homem simplesmente confirma. Olha como é sério. Aí, tinha suas reclamações com respeito à faculdade e depois com respeito ao casamento. Não sei como que ele equacionou tudo isso, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Porque todos os dias nós falamos e tratamos das mesmas verdades, que ministério não é pesado. Eu falei: olha, eu li certa vez que se o ministério está pesado para você, você pode estar fazendo de tudo, menos obra de Deus. Porque a obra de Deus deveria dar alegria, dar prazer, dar satisfação. Ministério deveria ser feito de uma forma bem suave, leve. Por isso que Jesus disse: troca o teu fardo comigo, troca o teu jugo comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas ele diz em seguida: aprendei de mim. É algo que nós devemos aprender com ele. Alguém que estava para ser preso, torturado e crucificado, mas ele falava com paixão do reino de Deus.
Ele estava ali para se entregar como ovelha muda, como sacrifício agradável a Deus. Ele sabia o que estava por vir, mas mesmo assim, ele fazia com alegria, prazer e satisfação no seu coração. Quando a Bíblia fala de perseguição, de injustiça, de ameaça, não se trata de algo que corriqueiramente nós enfrentamos aí fora. Fala de perseguição religiosa, fala de ameaça religiosa, fala de injustiça religiosa, é por conta da nossa fé, amados. Por conta da nossa fé. Não aquilo que nós enfrentamos de forma corriqueira. Porque todos os dias nós temos situações para resolver. Tem dias, e semanas, e meses, e anos, que são assim emblemáticos para nós, tranquilos, abençoados. Mas tem dias que só misericórdia. Mas, se você estiver fortalecido em Deus, você vai ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dar discernimento. O Espírito Santo vai te falar: não responda, guarde silêncio, morda a língua, saia daqui, vai respirar novos ares, conta até 100, se não for suficiente, conta até 1000. Mas você tem que permanecer no controle. Quando é que você perde as suas batalhas? Quando você deixa a tua alma te governar. Aí você fica chateado, aborrecido, com raiva, com ódio, desejo de vingança. Tudo isso é maligno. Quando nós somos de Deus, nós vamos ter a serenidade do Espírito, a mansidão do Espírito. E nós não vamos pagar o mal com o mal, nós vamos pagar o mal com o bem. Nós vamos entender que naquele dia, o diabo está usando esta pessoa para roubar sua paz, mas você não vai entregar sua paz. O inimigo está fazendo isso para roubar a tua alegria, mas você não vai deixar o diabo roubar a tua alegria. Muitas vezes o diabo está fazendo isso para lá na frente trazer um problema financeiro para você. Você sabia que para o inimigo agir na tua vida, ele vai agir de acordo com Provérbios 26, 2, ou 28, 2. Dá uma olhada para mim. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 26, 2. Isso. É Provérbios 26, 2 que diz assim: como o pássaro no seu vaguear, e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, para a maldição se estabelecer na tua vida, que pode ser uma crise, uma sentença, uma condenação, não sei qual é a malignidade, mas o diabo às vezes ele mira a tua vida financeira, econômica e material. O que ele faz? Ele vai atacar as tuas emoções e os teus sentimentos. E nós somos muito melindrosos, somos sensíveis ou hipersensíveis. Pode ver como é que você é. Muitas vezes, tem gente que vem conversar comigo e fala: pastor, eu vou mudar de igreja porque essa igreja não vive o amor. Eu disse: por quê? Porque ninguém me abraça. Eu falei: olha, se você quer que a igreja viva em amor, por que você não comece a abraçar aqueles que não te abraçam? Cumprimente os que não te cumprimentam. Saúde aqueles que não te saúdam. Ou seja, se nós queremos ser uma igreja madura, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. O Espírito nunca vai chegar para você e vai dizer assim: muda dessa igreja, porque essa igreja não vive o amor. O Espírito Santo vai dizer assim: você está aqui para viver o amor e contagiar pessoas. Você está aqui para sorrir. Eles estão carrancudos, eles estão sisudos, mas você está aqui para sorrir. Você está aqui para ser cortês, educado, polido.
Então nós vamos fazer a diferença como o sal da terra. Jesus disse que o sal que não tem gosto não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado. Mas uma pessoa assim, ela demonstra que tem necessidade de aceitação e de aprovação. Ela é muito carente. Isso muitas vezes estraga você. Então você tem que aprender a se envolver, a se doar, a se aproximar das pessoas, sabendo que cada uma delas tem os seus defeitos. Ninguém aqui é perfeito. Então hoje eu já não tenho mais esse medo de me aproximar de alguém e essa pessoa me frustrar, me decepcionar, me desiludir. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. E veja bem como você fica ruim quando acontece alguma coisa e o diabo ataca as emoções, os sentimentos, a parte afetiva. Por quê? Porque o ser humano é um ser emocional. Mas você precisa entregar tudo isso ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa forjar em você uma nova personalidade e um novo temperamento. Tina Ray diz no seu livro que alguns estudiosos, que o temperamento ele não muda, mas ele pode ser controlado pelo Espírito. Então note, antes eu era uma pessoa, hoje esta pessoa que eu era está sendo tratada. Eu tenho trabalhado a minha personalidade e o meu temperamento. E todos os dias nós vamos ter desafios novos. Tem gente que está na tua vida e você diz: pastor, o diabo colocou na minha vida. Não, não foi o diabo não, Deus permitiu para moldar você. A Bíblia fala que é o ferro amolando ferro. O ferro amolando ferro. Você ora e diz: Deus, eu quero deixar de ser hipersensível. Aí Deus diz: vamos tratar isso. Aí as pessoas começam a se levantar, e elas começam a te cutucar, e você começa a trocar ferpas, e você começa a resmungar, e você começa a se ofender. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam. Você não pode se ofender. Se tem algo que a igreja não pode se permitir, é se ofender. Pastor, o fulano falou de mim, o cicrano falou de mim, o beltrano falou de mim. Aí eu pergunto: é verdade ou é mentira? É mentira. Por que você se ofendeu se é mentira? O justo não se justifica, não se defenda. O Senhor é o teu advogado. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. O tempo é revelador. Então nós precisamos compreender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Então, Deus ele tem trabalhado essa questão de sermos crentes fortes, mas para sermos crentes fortes nós precisamos ser maduros. Como é que você lida com as partes críticas da sua vida? Casamento não é fácil. Eu li um livro do Jaime Camp, ele está em Portugal agora. Ele foi assim alguém que abençoou muito o Brasil na área de casais. Ele escreveu um livro que eu estudei no começo do meu ministério, A Arte de Permanecer Casado. Permanecer casado é uma arte. Tem dia que a mulher está uma bênção, mas tem dia que só misericórdia. A Bíblia dá um conselho: não se aproxime do abismo. Tem dia que você não pode nem dar bom dia para a mulher, é capaz dela morder você e arrancar pedaço. Tem mulheres que têm essa questão da TPM muito aguçada. Pastor, quando eu estou de TPM, não chega nem perto. Outras ficam muito sensíveis, qualquer coisa chora. Está chorando por quê, irmã? Estou com TPM. Mas eu só pedi para colocar o papel no banheiro.
Eu sei, mas na minha cabeça eu sou responsável, eu não fiz o que eu devia fazer, porque eu sou esquecida. E olha o que o diabo faz, meus amados. Se a pessoa ouve o Espírito Santo, ela diz, muito bem, falta mais alguma coisa, eu estou aqui à disposição para servir. Você nunca vai ouvir aquilo que o diabo fala e quer plantar no teu coração. Ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém me respeita. Mentiras do diabo. Sabe do que nós precisamos? Do amor de Deus. Se alguém nos amar, se alguém nos respeitar, se alguém confiar em nós, estamos no lucro. Mas o tempo todo nós queremos exigir que as pessoas façam aquilo que muitas vezes nós não fazemos. Então nós precisamos ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo quer levantar uma igreja forte, uma igreja amadurecida, uma igreja abençoada. Senão, as pessoas vão ser assim, passageiras na igreja. Vai sempre acontecer um rodízio. Hoje estão, amanhã não estão. E é interessante, porque tem irmãos que gostam de ser nômade dentro das igrejas. A Bíblia manda você criar raízes profundas. Enquanto você não disser assim, Deus, eu estou decidido a ser deste ministério. Não importa o que o diabo queira me mostrar, eu sempre vou estar olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu quero estar neste ministério para ser uma bênção. Eu quero estar aqui para desenvolver o meu chamado e o meu ministério. Eu quero estar aqui para contribuir financeiramente para que este ministério cresça e alcance muitas vidas e seus projetos se realizem. Eu quero estar aqui para poder desenvolver o que o Senhor tem para a minha vida e ser uma bênção para os meus irmãos, em nome de Jesus. É o que o Espírito Santo vai falar. A Bíblia diz que você não ficará enganado e nem confundido. Por quê? Porque o engano é do diabo e a confusão é do diabo. Você não será enganado e você não será confundido. Então, quando você compreende, eu quero dia a dia dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu me lembro do Tiago Brunet, que disse que estava num aeroporto, e de repente, na hora de colocar o café para ele e para a esposa, sem querer, a moça derrubou metade da xícara de café, sem querer, ou seja, lá se foram R$30. É uma fortuna no aeroporto café, amados. Ela disse para ele, censurar aquela atendente, falar firme com ela, cobrar dela o erro dela, mas ele ouviu o Espírito Santo. Querida, eu sei que para você pode ser entediante estar aqui todos os dias, vindo as pessoas sonharem e viverem os seus sonhos, embarcando para vários lugares do mundo, descendo, mas eu estou aqui para dizer que eu entendo você. Estas coisas acontecem, não se preocupa. Amados, precisamos ouvir o Espírito Santo. As pessoas querem brigar com você hoje em dia. Elas estão despeitadas. Elas estão transbordando. E nós, como servos de Deus, devemos ouvir o Espírito Santo. É aí que nós devemos pregar o amor. É neste ponto que devemos ser diferentes. Não vamos ser uma igreja que vive crítica. É tão feio, amados, viver criticando pessoas, apontando o dedo, apedrejando. Outro dia eu conversava com um irmão e dizia assim, amado, mulher fazer isso é feio, agora homem fazer isso é mais feio ainda. Nós precisamos nos converter, porque toda crítica é uma maldição. Quanto mais a gente critica,
mais amaldiçoando aquela vida nós estamos. Então, se você não tem algo bom para falar daquela pessoa e daquele episódio, fique quieto, não fale. Porque aquilo vai trazer maldição para a tua vida. Por quê? Você está plantando crítica, está plantando maldição, você vai colher a crítica que você está plantando. Você vai colher a maldição que você está plantando. Então, sempre ressalte algum ponto positivo na vida daquela pessoa. Hoje essa pessoa falhou nisso, e de repente você quer destacar isso, você diz, eu tenho que relevar, porque essa pessoa é muito melhor naquilo que ela faz todos os dias. Tem dia que nós não estamos assim tão bem, é ou não é? Tem gente que erra na mão para cozinhar, tem dia que exagera no sal, tem dia que esquece do sal, tem dia que o arroz fica papa, tem dia que até o miojo a pessoa perde. Então, nós precisamos compreender que nós temos esse lado. Tem dia que a gente está mais introspectivo, mais reservados, menos falantes, mais quebrantados. Isso vai de cada um. Mas nunca você deve maltratar as pessoas por conta das suas frustrações pessoais. Acontece algo na sua vida, você quer transferir isso. Não faça isso. As pessoas que estão à sua volta, elas não merecem ser tratadas assim. E Jesus disse, da forma que você quer ser tratado, trate primeiro. O bem que você quer que te façam, faça primeiro. Então, sempre aborde alguém com um sorriso no rosto. Tem um ditado chinês que diz assim, quem não sabe sorrir, não deve abrir uma loja. É verdade ou não é? Você tem que aprender a sorrir, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Essa semana eu conversava com a Lu Arantes sobre isso. Eu falei, às vezes ela está passando assim, por situações delicadas, mas sempre ela tem um sorriso no rosto, para poder compartilhar conosco, e dizer que existe esperança, para dias melhores. Então isso é bonito. E tem gente que vive amargada, azedada, curtida, parece que quando acorda de manhã toma uma mamadeira de vinagre, um copo de limão vinagre, a pessoa fica mal, sabe? E você fala, é meu jeito, muda esse jeito, em nome de Jesus. Vamos nos parecer um pouquinho mais com Jesus. Quando Jesus foi ser preso, ele disse, o diabo se aproxima e eu não tenho nada a ver com ele. Nós não podemos dizer isso. Tem muita coisa, né, em nós que ainda se parece com o diabo. E a gente precisa se livrar disso. Por exemplo, imagina o crente, aquele que não ouve o Espírito Santo, ele tem inveja. Tem inveja. Imagine vocês, eu vendi o carro da minha esposa, fiz um bom negócio, vendi o carro dela para comprar um para mim. Vendi o carro da minha esposa, vendi o meu carro, tinha lá um dinheiro e financei o resto. Um irmão me ligou, ele falou assim, pastor, trocou de carro? Eu disse, troquei. Ele falou, estou saindo da igreja. E saiu da igreja. Sabe o nome disso? Inveja, ciúme. O pastor tem direito de prosperar. E você sabe de uma coisa? Você tem que dar graças a Deus quando o teu pastor prospera, porque a unção que está sobre a vida do teu pastor é a unção que vai estar sobre a sua vida. Outro irmão me ligou, pastor, você trocou de carro? Eu disse, troquei, vendi o carro da minha esposa, vendi o meu, tinha um dinheirinho guardado, financei o resto, e estou de carro novo. Ele falou, estava na hora, pastor, do senhor trocar o carro, eu estava orando para Deus te abençoar, e eu quero te abençoar, te semeando um valor para você pagar a parcela desse carro. Falei, oh, glória a Deus. Vocês sentiram a diferença de quem ouve o diabo e de quem ouve o Espírito Santo? Você ouve o diabo ou ouve o Espírito Santo? Eu estava conversando com uma igreja, que a igreja não prospera de jeito maneira.
Aí, eu conversando com o pastor, eu falei, pastor, o senhor é cuidado nessa igreja? Ele disse, não. Eu passo necessidades com a minha esposa. Nós não temos uma prebenda. Prebenda é o sustento e a manutenção pastoral. A igreja tem a responsabilidade de cuidar do seu pastor. E o pastor tinha que trabalhar secularmente, e ele me disse, ele trabalhava na área de transportes, tinha uma Kombi, e ele dizia, pastor, eu gostaria muito de ter trabalho integral na igreja, me dedicar só para o ministério, mas não posso. Então eu tenho que trabalhar, e aqui em São Paulo é loucura, eu corro muito, não dá para eu ler Bíblia, tem dia que não dá para eu almoçar, tem dia que mal eu consigo ir ao banheiro, eu estou até com problema nos rins, porque não consigo tomar água e não consigo ir no banheiro. Aí ele disse, eu chego na igreja correndo, ponho uma gravata e vou para o altar, não tenho tempo de preparar a palavra, eu abro a Bíblia e digo, Deus, pela tua misericórdia, fala com esse povo. Eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria, a minha vida é uma doideira. Aí eu estava ministrando para a igreja dele, e eu ministrei sobre estes assuntos. Eu disse, se vocês quiserem ter uma vida abençoada, vocês vão precisar abençoar o pastor de vocês. Vocês vão precisar reconhecer o pastor de vocês. Vocês vão precisar honrar o pastor de vocês. Porque se vocês não honrarem o pastor de vocês, vocês não vão ser honrados. A igreja começou a chorar. Amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Aquela igreja estava sensível. Um ou outro torceu o nariz, mas a igreja compreendeu. A igreja levantou, a igreja abraçou o pastor, a igreja chorou com o pastor, a igreja pediu perdão para o pastor. E dos diáconos, presbíteros e pastores que ficaram na frente torcendo o nariz, esticando o bigode, tinha um que ficava assim no bigode. Eu falei, amados, vocês deveriam ser os primeiros a se levantar e honrar o pastor de vocês. Vocês são a infantaria na guerra. São aqueles que vão abrir o caminho. Por que que eles estavam lá se roendo de inveja e de ciúme? Porque eles diziam, o pastor não faz um bom trabalho, mas dá para fazer um bom trabalho, criatura? Não dá. O pastor não se dedica, não dá para se dedicar. Aí eu falei, hoje eu quero fazer uma oração para abençoar esse ministério, para este pastor deixar de trabalhar secularmente, se dedicar única e exclusivamente para o ministério, para cuidar de vocês. Vamos orar nesse sentido? Aí o do bigode ficou lá. Eu falei, ô do bigode, eu não sabia que ele era pastor. Você vai fazer essa oração. Eu? Falei, vem cá. Dei o microfone na mão dele, eu falei, eu vou orar e você repete o que eu estou falando. Aí nós oramos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, pastores, presbíteros e obreiros, te pedindo perdão porque nós não honramos o nosso pastor, nós não amamos o nosso pastor, nós não dividimos as dores do nosso pastor, nós não oramos por ele, não intercedemos por ele e não abençoamos a vida dele. E eu quero te pedir perdão, como líder, como linha de frente, como ponta de lança, eu quero pedir perdão. Naquele momento, o camarada começou a tremer com o microfone assim, ó. Aí já pude deixar ele orar sozinho, porque naquele momento já era o Espírito Santo que estava tratando com ele. Ele abraçou o pastor, naquela hora, ele disse, pastor, eu estava pensando em deixar este ministério. Eu pensei comigo assim, no fundo do meu coração, sem malícia, seria uma bênção. Porque Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem não espalha junta. Nós temos que ser um.
andar no mesmo espírito, ter uma mesma palavra. A Bíblia diz que um reino dividido não prospera. A Bíblia diz assim: como dois poderão andar juntos se não tem concordância? Vem cá, Fabrício. Olha só. Vira para cá, eu viro para cá. Como dois, da mão. Como dois andarão juntos se não tem concordância? Vai para lá. Ó, imagina num barco, um rema de um lado, outro rema do outro. Não dá. Obrigado, filho. Então chega uma hora que o Senhor começa a limpar a eira. Nós precisamos andar no mesmo propósito, no mesmo princípio, numa mesma verdade, para Deus honrar. Aquele irmão disse: pastor, eu estava decidido a mudar de ministério, mas hoje o Senhor falou comigo, me perdoa, porque eu lhe julguei. E ele era a pessoa que estava fazendo rebelião no meio dos irmãos. Aí eu disse: dá licença, pastor, com toda humildade, quem é que estava do lado desse pastor, ouvindo as palavras, participando das conversas? Os pastores e os diáconos e os obreiros. Não, ali era só pastor e presbítero, eles vieram. Falei: hoje nós vamos pedir perdão a Deus, porque essa igreja precisa ser curada em nome de Jesus. Amados, não levante a sua língua contra um servo de Deus, contra um ungido de Deus, alguém que entregou sua vida e está dedicando a sua vida para cuidar de pessoas. O pastor pode não ser um pastor topzeira, o melhor pastor, o mega, o blaster, o ultra, mas é o que temos para hoje. Então, se conforme com o pastor que Deus deu para vocês. Tem gente que fala: ah, eu gosto muito de ouvir o René Kenevitz, eu gosto muito de ouvir o Jeremias Pereira, eu gosto muito de ouvir o Luiz Hermínio, eu gosto muito de ouvir Luciano Subirá. Só que é aquilo, quando dá uma dor de barriga em você, quem vai na tua casa não é o René Kenevitz, não é o Jeremias Pereira, não é o Luiz Hermínio, não é o Luciano Subirá, é euzinho mesmo. Quando tem que aconselhar lá com uma crise no casamento, é o euzinho mesmo. Quando tem que fazer um velório, sou eu que tenho que ir. Quando eu fui casar, eu conversei com vários homens de Deus. Eu não sabia que era tão caro para casar. Cobram, e cobram alto. Teve um que me pediu 10 mil reais para casar. Não, eu vou com maior alegria fazer o seu casamento em Bragança Paulista, mas você consegue me fazer um depósito antes da oferta de 10 mil reais? Chegou uma hora que eu conversei com a Jana, eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou trazer um amigo que tem um bom casamento e é de Deus, para poder ministrar a bênção sobre nós. Chamei o pastor William lá de Osasco e falei: manda ver, pastor. E ele quem me abençoou. Agora os figurões, 10 mil para casar, é só a graça. Até para pregar, para ministrar. Tem um monte aí que, né, se você quiser trazer para a igreja, traz. Mas o camarada, ele vai cobrar. Aquele que é de Deus não cobra. A oferta é voluntária. Tem um irmão aí que é aliançado comigo, sabe o que ele falou? Ele falou: eu vou na tua igreja. Eu falei: mas é o seguinte, vamos aguardar um pouquinho até a coisa melhorar, porque eu quero te honrar, eu quero te dar uma oferta. Ele falou: não vou por causa de oferta, eu vou porque eu vou pregar a palavra, fazer a vontade de Deus, levar a mensagem. Aí Deus pega uma pessoa assim e promove, ela cresce, ela arrebenta, no bom sentido. Então,
Nós precisamos compreender o que é o Espírito Santo. Então, existe ciúme até dentro da igreja, inveja até dentro da igreja. Mulher faz sem perceber. Quando entra uma outra mulher, a mulher pega e ela mede de cima embaixo, ela escaneia e diz de baixo para cima, de cima para baixo. Ela faz, é normal. Ela fala assim: você viu o cabelo? Degradê, 3 cores. Cortou, não ficou bom o corte. A pessoa está feliz? Deixa ela cortar o cabelo dela do jeito que quiser. Deixa ela pintar da cor que quiser. Deixa ela fazer o penteado da cor que quiser. Teve uma irmã que falou assim: pastor, eu queria pedir autorização para cortar o meu cabelo. Eu disse: eu não sou teu marido. Vai pedir autorização para mim? Aí ela deu risada. Eu falei: pastor, eu entendi. Até o marido é tão de Deus, querida, corta do jeito que você quiser. Agora, o que não pode acontecer é a mulher ir no salão, vir com o cabelo feito, e a mulher fica assim, perto do marido, né? Parece que tem um espírito estranho lá, né? E ela balança o cabelo, e ela quer que o marido perceba, parece a Joelma, né? Aí ela fala: querido, fui no salão. Aí o marido falou: estava fechado. Aí ela quer morrer, né? Aí ela quer matar esse indivíduo. Gostou? Nessa hora você tem que respirar e fazer um elogio bem bonito. Ensaia. Não é? Fez a sobrancelha, falou: meu Deus do céu, o que fez na sua cara, criatura? E eu estava perto, né? Eu chutei a canela dele e falei: elogia, rapaz. Mas pastor, ficou feio demais. Ela foi num lugar barato, olha o que aconteceu. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essas coisas, não é? Muito jogo de cintura. Agora, tem muita gente que tem esse negócio do ciúme, não é? Olha lá o sapato, parece uma ferradura, está andando na igreja, está fazendo teleque, 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 teleque. Deixa a irmã ser feliz. Por que ser implicante desse jeito? Não está tão frio para vir com essa roupa que vem na igreja. Mas larga a mão, para de ser implicante. Se viu, botou lente de contato, põe você também. Não, eu não. Mas está com inveja, está com ciúme. Para com isso. Então, a gente não fala que é inveja, fala? Você fala que você é invejoso? Jamais. Você fala que você é ciumento? Jamais. Mas a gente virou crítico de moda. A gente critica tudo, a gente critica todo mundo. Já falei isso para vocês. Antigamente como era? Comprou carro branco, era táxi. Comprou carro vermelho, falei: é carro de mulher. Comprou carro preto, falei: é carro funerário. Não dá para ser feliz assim. Agora, eu não dependo das observações, dos comentários e das críticas que as pessoas fazem. Sabe por quê? Eu tenho a minha própria verdade. Quando nós recebemos um número grande de irmãos que vieram de outro ministério, uma pessoa me perguntou: o senhor não tem medo, pastor, desses pastores que estão chegando, puxar o seu tapete? Eu disse: não, eu não estou em cima de tapete nenhum. Eles foram e nós permanecemos. Uma lição nós aprendemos: não abrir a porta da igreja para toda sorte de espíritos. Tem pessoas que nós recebemos, e recebemos assim com muito amor, estão conosco até hoje. Por quê? O amor corresponde com amor. Agora, quando não existe essa ligação, essa conexão, a pessoa não permanece. A pessoa não fica. Por isso que Jesus disse: toda planta que foi plantada pelo Pai permanecerá. A que não foi plantada será arrancada. Aí nós vamos entender a nossa posição. Quem somos nós? Como que nós nos comportamos? Como que temos vivido a nossa vida cristã, ministerial, espiritual? Nós temos sido luz para a vida dos outros? Ou
o trabalho que Deus entregou para você, assim como aconteceu com as igrejas lá de Apocalipse, vai acabar. Porque tem irmãos que foram tão ungidos, receberam tanto da parte de Deus, não dá para entender como que eles foram para o mundo, como se desviaram, como se perderam. Como que eles conseguiram enterrar tudo aquilo que eles pregavam, criam. Por quê? O juízo eterno vai ser uma realidade na vida de todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Então não podemos viver uma vida qualquer dentro da igreja. A gente tem que orar e dizer assim: Deus, eu preciso mesmo mudar, eu preciso ser melhor, eu preciso ter mais amor no meu coração. Sabe por quê? Olha o que é o amor. Vamos fazer uma visita? Não quero, não gosto dessa pessoa. Mas a gente não visita só quem a gente não gosta, a gente visita principalmente quem a gente não gosta, quem a gente não tem afinidade. Por quê? Porque Jesus gosta dela, porque Jesus tem afinidade com ela, e se Jesus gosta dela e tem afinidade com ela, eu tenho que gostar, eu tenho que amar. Mas enquanto a gente fala isso, é porque a gente não cresceu, não amadureceu. É por isso que muitas vezes dentro das igrejas só tem aquelas panelinhas, é o clube da Luluzinha ou o grupo do Bolinha, é sempre aquele, é fechado, os outros não entram. E como é que você tem que fazer? Você tem que furar esta bolha. Você está aqui para ser bênção na vida de outros irmãos. Então você tem que se envolver, tem que se oferecer, igual Jesus fez. Olha Jesus, ele chega lá no pé de figueira braba e diz assim: ô Zaqueu! Zaqueu ficou pálido na hora, né? Ele desceu de lá. Zaqueu era baixinho, então ele subiu na figueira para poder ter uma visão privilegiada de Jesus. Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pernoitar na tua casa, almoçar na tua casa, jantar na tua casa, tomar café na tua casa. Então, tem irmãos que dizem assim: pastor não vem na casa de pobre. Você já convidou, criatura? Me mostra um rico que a gente tem na igreja. Eu só visito o pobre. Aliás, nós somos ricos, amém? Ricos que não têm dinheiro ainda, mas nós vamos ter, em nome de Jesus. Então nós temos que parar com isso, porque olha só como é que funciona: ou você atrai as pessoas, ou você repele. Uma declaração assim, a pessoa está repelindo. Por quê? O espírito dela já não é um espírito certo. Então, é só ela dizer assim: não, eu vou fazer um macarrão com sardinha, que o pastor gosta, eu vou chamar ele em casa, para ele vir ficar um pouco aqui com a gente. Acabou. Vou fazer um cafezinho para ele, vou chamá-los para vir aqui, ele e sua esposa, acabou. Porque esse jeito que nós temos, sabe? Não quero. E a pessoa se isola, ela tem que se curar, ela precisa se curar, porque a igreja, ela tem o seu papel terapêutico. Como é bom a gente sentar e ter uma boa conversa, né, Marcão? Quando eu vou lá na sua casa, a gente tem boa conversa, eu não é? Marcão até fala: vamos assistir um filme, a gente bota um filme lá, sabe aqueles filmes de ação? É Deus contra o mal. Então quando eu vejo tiroteio lá, tudo posto naquele que me fortalece, Deus é por mim, quem será contra mim? Pá! Não é? É só graça. Lugar que a gente vai, que a gente almoça, que a gente janta. Então não fica enciumado, porque quando a pessoa fala um negócio, você está enciumado. É só achar, não tem nada para comer. Gente, vamos beber uma água. A Bíblia diz: aquele que dá um copo de água fresca para o profeta recebe galardão de profeta. Dá um copo de água fresca, está tudo certo. Molha a goela e está tudo jóia. Vamos orar, vamos estar junto. A Neide fez uma feijoada abençoada, né? A Dirce fez um churrasco lá que não deu para a gente ir, né? A gente estava no jejum de Daniel. Foi maligno aquele convite, viu, irmã? Lá na casa da Nadir também é bênção.
né? A feijoadinha da Fabiana. É bênção. Lá na casa da Nice, oh glória a Deus. Do Fabrício, aleluia. Agora, na casa do Douglas e da Rose, já fui. Aonde eu não fui é só me convidar que eu vou com maior alegria, gente. Amém? Vou com muito para a casa da Nair, já fui. Então eu preciso ir na casa de todos vocês, é só me chamar. Então Jesus, ele fez o quê? Chegou lá e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce. Que hoje, ó, Jesus era oferecido demais, não era? Eu estou aqui me oferecendo, você acha ruim? Pastor, oferecido, né, ô Fábio? Pastor, estou brincando. Pastor oferecido. Mas Jesus era também. E olha o que Jesus falou. Jesus disse assim: dizem que eu sou comilão e beberrão. Olha só o que o pessoal falava de Jesus. Chamava ele para ir lá, banquetear, e o pessoal só olhando. Olha, pegou a coxa do peru, não é igual a dona Iracema, já vai na coxa do peru. Já pensou? Ó, comilão, beberrão, até de Jesus falava, gente. Imagina se não vai falar de nós. Fala. Só que o que a gente está aprendendo hoje aqui, se nós queremos ser uma igreja que amanhã vai ser forte e não vai se acabar, a gente precisa fazer sucessores e a gente precisa trabalhar com maturidade. Nós precisamos ser espirituais e nós precisamos andar em amor, parar de picuinha, diz, que leva e traz. A gente precisa ser uma igreja afinada, em sintonia com o Espírito Santo. Amém? Aí vamos ser abençoados, aí vamos ser agraciados. Muito bem, o Ministério de Louvor pode subir. Curva a cabeça, fecha os olhos, diga assim comigo: Deus, existem tantas coisas dentro de mim que precisam mudar. Eu sei que sou falho, que erro e que peco. Me perdoa pelos meus sentimentos, pensamentos, ações, por aquilo que falo. Me ajuda a ser diferente. Que haja filtro na minha vida, para eu poder andar na tua presença e agradar a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Teus olhos revelam que Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando tu olhas meu coração, tudo sim podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches com tua paz. Amém? Gente, sempre quando eu dou uma palavra dessa, eu digo: Deus, eu preguei para mim, eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor, eu tenho que ser melhor, porque Jesus morreu por mim naquela cruz,
O preço que Ele pagou foi um preço muito alto. E nós precisamos compreender que já fomos alcançados pela sua graça e favor. Mas tem muitas pessoas que ainda não foram. E elas precisam olhar em nós e ver Jesus. Elas não podem olhar para nós e ver uma igreja deformada, alienada, totalmente fora do amor de Deus. Nós precisamos nos converter. E é por isso que nós estamos aqui. Dia a dia, nós nos convertemos mais um bocadinho, nós vamos melhorando, nós vamos crescendo, nós vamos nos aperfeiçoando e nos tornando como Jesus. Amém? Então não desanima. Você está em um processo de crescimento. Você vai romper, você vai crescer, florescer e dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, antes de ir embora, nós vamos entregar a Deus a nossa oferta. E como esse momento é importante, uma igreja que ouve o Espírito Santo é uma igreja que é dizimista, uma igreja que é ofertante. Aqui a irmã está com mãozinha levantada. Levanta a mão e balança, tá? Para que as pessoas possam te localizar e te ver em nome de Jesus. Eu gostaria que você entendesse a importância deste momento para a obra de Deus neste tempo profético. Nós temos irmãos que honram a Deus dizimando e ofertando, mas nós temos irmãos que, apesar de trabalharem, ganhar o seu dinheiro, ter uma vida desafogada, uma vida abençoada, ainda não honram a Deus com o seu dízimo e oferta, demonstrando sua gratidão e reconhecimento. E eu gostaria de exortar você, para que você pudesse, em nome de Jesus, ser uma coluna forte na casa de Deus. Você não vai fazer para comprar a bênção, para barganhar, para fazer troca, comércio, mas você vai fazer por conta do amor. E a igreja precisa dizer assim: Deus, eu quero e preciso amar esta obra, porque quem ama cuida. Diga isso: quem ama cuida. Se você não cuida, é porque você ainda não ama, e você precisa orar e dizer assim: Deus, eu preciso cuidar dessa casa, eu preciso cuidar dessa obra, porque é um desafio muito grande, irmãos. Vocês não fazem conta do que é ser um pastor à frente de uma igreja que está em crescimento. Mas uma coisa eu sei: aqueles que são dizimistas e ofertantes, aqueles que têm honrado a Deus, serão muito honrados. Deus há de abençoá-los de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, né? Os irmãos, eles compartilharam das suas lutas. Então, que você, em nome de Jesus, possa ser uma pessoa assim, que entende o propósito de Deus. E olha, a semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. Nós temos as maquininhas de cartão, uma com a Fábia, outra com a Michele. Você pode fazer o seu Pix. Hoje tivemos um problema no computador, mas nós temos o Pix aí no Face. É só você entrar, faça o seu Pix, em nome de Jesus. Como eu já falei, nós temos datas críticas, que é o dia 10, dia 20 e dia 30. Graças a Deus, hoje pagamos os nossos funcionários, o vale dos funcionários, pagamos outras contas, mas é muito importante os irmãos compartilharem daquilo que o Senhor coloca na sua mão, como dízimo, oferta, semente. Deus vai honrá-los, tá bom? Faça o seu depósito, transferência, ou entregue na administração da igreja durante a semana, em nome de Jesus, ou traga no domingo, não é? Domingo nós temos culto, eu sei que você vai estar aqui, ou às 9 da manhã, ou às 19 horas, às 7 horas da noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando rondas meu coração, sim podes ver bem dentro de mim.
vida, há uma só verdade. E quando me olhas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enches com tua paz. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada dizimista e ofertante deste ministério. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que o Senhor socorre a nossa igreja nas suas necessidades, carências e precisões. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de cada irmão que está passando por um deserto, por um estreito e por um aperto. Em nome de Jesus, olha, Senhor, para cada pessoa que aqui está, para aqueles que estão em casa e precisam, Senhor, de um milagre. Em nome de Jesus, libera, Senhor, a tua bênção, libera da tua graça, libera do teu favor. Em nome de Jesus, abençoe cada empresa, libera contratos sobrenaturais. Olha para as empresas, Senhor, que estão passando por alguma situação, e estas empresas precisam, Senhor, serem alcançadas por Ti. Olha, Senhor, libera contratos sobrenaturais, libera do Teu favor. Olha para as empresas que serão abertas. Olha, Senhor, para os empreendedores da nossa igreja. Olha, Senhor, para os comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, e também para os profissionais liberais. Em nome de Jesus, olha para cada um deles, honra e abençoa. Olha para aqueles que estão desempregados, olha para aqueles que estão para fazer uma entrevista, que estão passando por uma seleção. Oh, Senhor, honra os teus filhos, muda, Senhor, a sorte deles. E eu quero profetizar, Pai, que dia a dia o número de dizimistas e ofertantes da tua casa cresce, porque é sinal que os teus filhos estão sendo abençoados, é sinal que os teus filhos estão sendo obedientes, é sinal que os teus filhos estão ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, onde existe deserto, eu profetizo paraíso, em nome de Jesus, uma vida desafogada, próspera e abençoada. Eu creio no milagre. Diga amém, assim seja e assim será. Nós oramos também, Senhor, pelo Gustavo, esta criança de apenas 8 anos de idade, que hoje caiu na escada no CDHU e está desacordado, está em coma, está entubado. Deus, em nome de Jesus, olha para o desespero da mãe, do pai, da família. Em nome de Jesus, faz uma obra linda, Senhor, desperta esse garoto, que não fique sequela desse acidente. Em nome de Jesus, toda malignidade caia por terra, espírito de morte saia da vida dessa criança, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, o Toninho Eiras, que ele possa se recuperar o quanto antes desta operação. Obrigado, porque tudo transcorreu na mais perfeita paz. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre a vida dele e da sua casa. Olha para todos os irmãos que pediram oração e que fizeram algum tipo de pedido especial. O Senhor conhece cada um e o Senhor sabe do que é que eles precisam. Opera segundo a tua graça, tantos que estão aqui como aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas, que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida
as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Deus, abençoamos cada projeto de vida e cada pedido de oração depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Até o culto de domingo, vão na paz, abençoados, em nome de Jesus.